A paz do Senhor, bom dia para você. Quero te incentivar neste momento a se preparar para mais uma aula da EBD. Quero trazer uma animação para você, que você possa se despertar aí no seu lugar. Espero que você não esteja na cama, por favor, não fique na cama porque a preguiça vai bater, a gente sabe disso, né? Domingo de manhã, a gente não está acostumado a acordar cedo, né? Que a gente está com uma folga assim prolongada em casa. Então se ajeita aí no seu sofá, na sua cadeira, na sua poltrona, no chão, no seu tapete, onde você estiver. Pega a sua revista, acompanhe a lição, pega a sua Bíblia e vamos iniciar mais uma aula que tem um conteúdo riquíssimo. Eu tenho certeza que os nossos alunos que são aplicados, que são muito interessados, pela fé de Jesus eu creio, eles já leram a lição, então agora a tia Clá aqui só vai refletir juntos para que a gente possa trocar uma ideia aí no chat, que a gente vai se falar daqui a pouquinho, para refletir acerca do tema da ressurreição de Jesus. Gente, já parou para pensar que a ressurreição é a base da nossa fé? Já pensou? Porque se Cristo não ressuscitou, assim, a título de introdução, né? Não faz sentido eu estar aqui dando aula para você. Não faz sentido você levantar cedo, se comprometer a assistir uma aula de EBD, de um ensino bíblico de um Deus que não venceu a morte. Então nós estamos aqui nesta manhã. Só faz sentido essa aula de EBD porque o nosso Deus ressuscitou. Então vamos orar a Ele neste momento, crendo, tendo a plena convicção de que esse Deus que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vivo está e viverá eternamente, está aqui neste momento, na pessoa bendita do seu Espírito Santo, para nos ouvir e para ministrar ao meu e ao seu coração aquilo que nós precisamos aprender e praticar. Oremos então. Senhor amado, nós queremos, Senhor, neste momento te dar graças por mais um dia, Senhor, na sua presença. Obrigada, meu Deus, por esse domingo maravilhoso, esse dia que o Senhor fez. Nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Ó Jesus, é bem verdade que o mundo, Senhor, jaz no maligno, que o mundo está em trevas, que o mundo não tem paz, meu Deus. Mas nós que servimos ao Senhor temos o privilégio de descansarmos, Senhor, no seu cuidado, de podermos olhar na sua direção, como disse o salmista, Senhor, nós elevamos os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós somos gratos ao Senhor, porque em meio a tantas dificuldades, o Senhor não tem nos desamparado, e nós sabemos que assim será para todo sempre, meu Deus. Pedimos que Teu Espírito Santo nessa manhã fale ao nosso coração. Usa, Senhor, essa lição para nos despertar a esta verdade. Fala conosco. É a oração que te fazemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue aí a sua revista, nós iremos estudar a lição de número 7, hoje 17 de maio de 2020. Eu trouxe vocês aqui pro meu sofá, pra gente ficar um pouquinho mais pertinho, né? Pra ficar uma coisa mais... Vou até apresentar pra vocês a minha caneca, ó. Minha caneca da EBD. Se vocês não têm uma caneca dessa, né? A gente pode fazer futuramente. Vamos dar a dica pro evangelista Elias, né? E o pastor Gideão, que são os superintendentes da EBD, pra futuramente, quando a gente retornar às atividades, né? Quem sabe seja uma coisa a mais pra gente poder fazer, né? Enfim... Vamos aí à nossa lição. O versículo de hoje, o versículo base da lição é Mateus 28, versículo 7, que diz: E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. Eis que vou-lo tenho dito. Então, irmãos, como eu disse antes da oração, a ressurreição de Jesus é o cerne da nossa fé, é a base da nossa fé. Nós só estamos aqui, nós só vamos à igreja, nós só prestamos culto, nós só buscamos crescer em santificação porque existe um Deus que é vivo. Não faria sentido a gente prestar obediência a alguém morto, porque alguém morto não tem vontade, não pode nos observar,
não espera nada de nós, não é verdade? Alguém morto simplesmente não corresponde, não age, não responde, não é verdade? Mas nós servimos um Deus que esteve morto, é verdade, para cumprir toda a justiça de Deus. Mas nós temos evidências claras e plausíveis de que esse Deus, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Ressurreição, né? Acredito que seja, que todos vocês sabem que significa a ressurreição. Ressurreição é ressurgir, é voltar da morte para a vida. E foi isso que Jesus fez. Ele venceu a morte. Aí a gente pode ir lá, passando aí a nossa introdução, vai lá no primeiro ponto, o milagre da ressurreição. A ressurreição é um tema presente ao longo de toda a Bíblia, não é verdade? Exemplos de ressurreição no Antigo Testamento, quem sabe aí? A gente pode ver na nossa revista, o filho da viúva, o filho da sunamita. Tem um relato que eu acho bem assim, é bem chocante, né? A Bíblia relata que quando foi jogado um defunto, vou colocar assim, uma pessoa morta, em cima dos ossos de Eliseu, aquele morto voltou à vida. Pensa! No Novo Testamento, um exemplo de ressurreição. A filha de Jairo. Mas quem? Outro filho de uma outra viúva. A gente tem aqui as referências bíblicas. E tem um que é muito conhecido, que foi o mais marcante, que foi o amigo de Jesus, Lázaro. Que foi um milagre assim que causou alvoroço entre o povo, porque um homem que estava morto há 4 dias ressurgiu dos mortos, saiu lá todo enfaixado, aquela coisa assim, pessoal, imaginar, igual a gente vê em filme, né, uma múmia saindo andando, eu imagino o pavor que foi, né, quando Jesus falou, Lázaro, saia para fora, e Lázaro veio em obediência à voz que chamou ele da morte para a vida. Que coisa maravilhosa, né? Nosso Jesus é muito poderoso. Sabe, irmãos, eu fico pensando, a gente, às vezes, não diminuindo o meu e o seu problema, mas às vezes a gente tem tanta dificuldade de crer no poder desse Deus, né? A gente vive uma vida tão ansiosa, tão estressada, porque a gente fica temeroso com amanhã. Meu Deus, mas e se? E se? E se? Então eu chego à conclusão que se nós vencermos a incredulidade, a gente vence tudo. Porque se nós crermos verdadeiramente no poder desse Deus que é vivo, ouça bem, esse Deus é vivo. Nós servimos um Deus que é vivo e não é só vivo, ele é todo poderoso. E não é só todo poderoso, ele nos ama. Mas qual é a diferença que isso faz? Vamos colocar um exemplo. Poxa, fulano de tal ganhou uma herança milionária. Poxa, legal saber que fulano de tal ganhou uma herança milionária. Mas fulano de tal é o meu pai. Nossa, não faz toda a diferença? O meu pai recebeu uma herança milionária. Então eu tenho certeza que esse benefício dado a ele vai refletir na minha vida. Então a gente precisa ter isso em mente. Não é um Deus que tem todo o poder. Não, o nosso Deus, que é vivo, é todo poderoso e não, como se não bastasse, ele nos ama. E ele deu prova deste amor entregando o seu filho num plano perfeito para padecer numa cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados. Então isso é maravilhoso, nós podemos descansar de que o nosso Deus que cuidou de nós ontem, o nosso Deus que cuidou de nós mesmo antes de nós virmos a vida, desde a concepção, um Deus que cuidou de cada detalhe da gestação da nossa mãe quando estávamos na barriga dela, o Deus que cuidou de nós quando estávamos enfermos, o Deus que cuidou de nós a cada queda que a gente tomou, bateu a cabeça, ralou o joelho, o Deus que nunca permitiu que o mal nos sucumbisse, o Deus que cuidou do nosso presente é o Deus que cuidará do nosso amanhã. Então a gente precisa ter esse descanso de que o nosso Deus nunca falhou e Ele não vai falhar.
Ele continua sendo Deus, ainda que as circunstâncias venham muitas vezes nos afligir, ainda que a tristeza bata a porta, ainda que o dia mau chegue. Nós estamos firmados numa rocha que é mais alta do que nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque nós, irmãos, nós somos o único povo. O cristão é o único povo que tem o privilégio de servir um Deus que é vivo. Fique bem claro, o nosso Deus é um Deus vivo. O único Deus que nós podemos falar aos quatro cantos do mundo, que ele não está preso numa tumba fria. Quando Jesus, irmãos, foi morto, imagina só, faria sentido a gente hoje estar falando, olha, nosso Jesus, ele nasceu em Belém, ele foi um bebê, ele foi uma criança, aí ele foi um adolescente, ele cresceu, ele foi um filho muito obediente, ele iniciou seu ministério, ele operou muitos milagres, ele fez o cego enxergar, ele fez o mudo falar, ele fez o surdo ouvir, ele ressuscitou mortos, ele fez o aleijado andar, ele transformou água em vinho, ele fez muitos sinais, ele trouxe vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, ele deu esperança àquelas pessoas que viviam à margem da sociedade, ele curou leprosos. Só que aconteceu uma coisa, ele foi morto, ele morreu. Ponto. Que esperança um cristão poderia ter ao relatar sobre esse Deus que foi detido. Um Deus que foi detido numa tumba, um Deus que foi parado pelos romanos, um Deus que foi parado por aqueles que o perseguiam. Não seria um Deus ao qual teríamos motivação, se é essa palavra. Não poderia ser um Deus em que nós fôssemos encorajados a servir, porque se ele não pode deter a morte, quem garante? Quem garante que ele pode resolver o meu e o seu problema? Quem garante que ele pode nos salvar? Quem garante? Mas o nosso Deus é perfeito, irmãos. A Bíblia toda, o Antigo Testamento, ele vem predizendo, né, que haveria um Messias, que o Messias haveria de vir. E eu lembro daquela passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús, né? Depois que Jesus é morto, aí o texto fala que eles estavam lá caminhando a caminho de Emaús, né, e falando sobre o que tinha acontecido. Imagina a tristeza que estava no coração deles. Pensa, olha a cabeça dos discípulos. Eles achavam que Jesus ia ser um revolucionário, aquele que ia mudar a história deles, aquela história de opressão, de Roma, dos falsos religiosos, aquela coisa tão opressora. Então eles viam em Jesus uma esperança de redenção. Mas na mente dos discípulos não estava muito claro que ele era simplesmente o Salvador do mundo, e que o reino do Senhor não era simplesmente lá para aquele tempo, mas que seria um reino eterno. Os discípulos não sabiam que hoje nós estaríamos lendo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e aí vai. Eles não tinham essa noção. Hoje a gente consegue ver as coisas com muito mais clareza. Mas pensa, esses dois discípulos no caminho de Emaús, a tristeza que estava no coração deles, porque a esperança estava perdida. Meu Deus, mataram Jesus, enfiaram pregos na mão dele, ele não reagiu. Enfiaram pregos nos pés dele, traspassaram ele com uma lança, açoitaram ele, torturaram o nosso Jesus. A esperança foi pregada naquela cruz e agora está numa tumba. Pensa a tristeza que estava no coração deles. Eles perderam a pessoa que eles mais amavam, o Salvador da vida deles. Que esperança estava... Não tinha mais o porquê. É tanto que a gente lê lá os relatos, Pedro voltou a pescar, os discípulos foram com eles. Eles estavam assim, dispostos a retornarem às suas vidas, porque a esperança havia morrido. Só que, como eu ia dizendo, o Antigo Testamento, Jesus, né, quando foi lá caminhando, falando com eles, falou, olha, mas não foi isso que... Como que vocês são tardios
Vocês não leram o que está dizendo nos profetas? De que o Cristo haveria de vir, mas padecer? E foi falando a eles, né? Mas ainda assim, os ouvidos dele, os olhos ainda estavam fechados. Eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Aí o texto diz, né, que quando Jesus, na hora lá que eles insistiram para Jesus ficar, e Jesus ficou com eles mais um pouco. E quando chegou a hora deles comerem juntos, no partir do pão, aí eles reconheceram que Jesus, que aquele homem que estava ali dialogando com eles, aquele viajante, era Jesus. Aí depois Jesus sai lá de maneira miraculosa. Nossa, é maravilhoso, né? A gente fica viajando para imaginar como que foi, né? Que emoção. E é engraçado, se vocês notarem, um argumento que os dois discípulos no caminho de Emaús falaram com o viajante, né? Que eles não sabiam que era Jesus. Jesus fez como se ele fosse mais adiante, né? Aí eles falaram assim para Jesus: não, fica conosco, que já é tarde, né? Fica aqui com a gente essa noite. Aí eles constrangeram Jesus a ficar. Aí acontece a situação, Jesus se revela a eles através do partir do pão. E imediatamente, quando eles descobrem que é Jesus, eles não se dão conta de que já era tarde, eles voltam o caminho de volta para Jerusalém para anunciar aos outros discípulos que o Mestre havia ressuscitado. E como a gente precisa clamar ao Senhor para que esse desejo seja despertado em nós. Porque sabe o que a gente aprende com isso, com essa verdade? É que quando a gente está perto de Jesus, quando nós somos impactados pela verdade da presença de Jesus conosco, a gente não olha a dificuldade. As coisas ficam tão leves. Fazer os nossos deveres e obrigações não são mais deveres e obrigações, é parte de quem nós somos. Os discípulos, depois que descobriram que era Jesus, que ele havia ressuscitado, que a esperança estava viva, eles voltaram correndo. Queriam nem saber do cansaço da viagem, eles viajavam a pé, caminhando. Então, assim, a gente precisa clamar ao Senhor para que esse desejo, para que essa realidade de que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro possa nos impactar a tal ponto de nos impulsionar a anunciar esse nome poderoso, o nome poderoso de Jesus Cristo, irmãos. É por isso que nós estamos estudando essa lição. Para que nós tenhamos fresco na nossa mente de que nós servimos um Deus que é vivo, um Deus que não foi detido pela sepultura, um Deus que não tem limites, não há impossível para Ele, um Deus que cumpre cabalmente a agenda estabelecida por Ele mesmo. Então nós podemos nos regozijar, nós podemos anunciar aos quatro cantos de que o nosso Deus, é verdade, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Mas o nosso ponto 2 aí, as testemunhas da ressurreição. Como provar algo tão maravilhoso? A forma mais eficaz é atentar para os que testemunharam a ressurreição e encontraram Jesus ressurreto. No dia da ressurreição, Jesus Cristo foi visto por Maria Madalena, alguém a quem Jesus tinha sarado a alma. Alguém que amava muito o Senhor, alguém que era uma discípula de Jesus, que seguia Jesus. Pelas mulheres de manhã, quando a gente conhece o texto, né? Quando as mulheres foram no domingo cedinho para poder cuidar do corpo de Jesus. É uma particularidade de nós mulheres, de vocês meninas, o cuidar, o querer ofertar essa característica nossa, né, de servir, de cuidar. Deus nos dotou dessas características, então nós precisamos ofertar ao Senhor através do cuidado com os nossos irmãos, através das atividades da igreja mesmo. Deus, não só nós mulheres, né, mas Deus dotou meninos e meninas de dons específicos, de habilidades específicas. Então nós precisamos, só pegando um gancho aqui, nos perguntar e pedir o Espírito Santo para nos mostrar quais são as qualidades que nós temos. E como essas qualidades podem servir ao reino de Deus. Como nós podemos usar essas qualidades que nós temos para servir a igreja do Senhor.
Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Então, aquelas mulheres no domingo de manhã foram lá cedinho para embalsamar, para passar aquela mistura de especiarias que era costume dos judeus, né? Para cuidar do corpo de Jesus. Então, elas foram as testemunhas, as primeiras testemunhas, né, da ressurreição de Cristo. E depois Jesus apareceu a centenas de pessoas. Ele apareceu no cenáculo, lá onde estavam os discípulos reunidos. Chegou lá, paz seja convosco. Gente, olha, eu imagino a emoção. Eu acho que eu iria chorar tanto se eu estivesse lá. Meu Deus, eu acho que eu me lançaria aos pés de Jesus, eu choraria tanto. Porque pensa a emoção, de você... Elas estavam chorando a morte de alguém, a perda de alguém. E simplesmente esse alguém tão amado, o Senhor da vida delas, aquele que tinha não só curado muitos deles fisicamente, mas principalmente emocionalmente, espiritualmente, aquele alguém se apresenta de maneira miraculosa, sobrenatural, dizendo: paz seja convosco. Que alegria maravilhosa! E é bem verdade que hoje nós não temos, hoje não, né? Nós não tivemos a oportunidade de estar naquele tempo, de contemplar essa cena, de vermos com os nossos olhos. E eu gosto muito daquela fala de Jesus quando ele diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados quando a gente lê a palavra de Deus e crê que tudo que foi escrito é a verdade, de que esse Jesus verdadeiramente ressuscitou e ele deu provas infalíveis. A gente lembra também de Tomé. Tomé não estava na ocasião em que Jesus apareceu aos discípulos e Tomé, né, ele é até conhecido, né, como alguém incrédulo, alguém que... quando alguém vai... É até pejorativo, né? Quando a gente quer chamar alguém de incrédulo, a gente chama a pessoa de Tomé. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Pra gente não ser referência, não virar adjetivo de coisas ruins, né? O traidor é quem? Judas. O amoroso é quem? João. O falador é quem? Pedro. Então, assim, pelo que você é conhecido, hein, meu querido juvenil? Pelo que você é conhecido? Crente? Amém, Jesus, amém. Ela é um crente. Será que lá na escola, quando alguém vai contar uma piada, fica assim: não, fulano não gosta, não, ele é crente. Gente, que honra você ouvir isso, hein? É uma honra maravilhosa quando você é o chato, porque você não se mistura. Busque de Deus isso daí. Busque esse tipo de comportamento a ponto de você ser uma diferença notória, não forçadamente, não porque você está forçando a barra, mas porque o seu estilo de vida mostra que você não compactua. Isso é muito verdade, irmãos. Chega um ponto em que, por mais que você conviva com ímpios que são desbocados, a gente conhece gente assim, né, que não tem respeito por ninguém, mas chega um momento que a sua postura, sem falar nada, muitas vezes, às vezes é preciso falar, mas muitas vezes, sem falar nada, você constrange a pessoa e a pessoa vai caçar outra turma para poder falar aquele monte de asneira, né? Então nós precisamos buscar ter um bom testemunho para mostrar a diferença, né, e para honrar o nosso Deus. Isso muito honra o nosso Deus. Mas voltando a falar de Tomé. Aí Tomé não estava na ocasião em que Jesus apareceu. Aí ele enche a boca para falar: não, se eu não ver os furos na mão dele, se eu não ver o buraco lá dos cravos, eu não acredito não. Tem como não? Pensa, gente. Meu Deus. É claro, né, que a gente não pode ser hipócrita de falar assim: nossa, como que Tomé pôde falar isso? Se eu e você sabemos, o Espírito Santo sabe o quanto a incredulidade há no nosso coração. Porque a gente tem a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, a gente conhece a história toda. Nós sabemos o que vai acontecer no fim, nós sabemos como foi no começo, como foi toda a trajetória, porque a gente tem a palavra de Deus toda explicadinha pra gente. E ainda assim, muitos de nós duvidamos, não é verdade? E o Senhor é paciente em se revelar a nós. O Senhor é muito bondoso a cuidar de nossas vidas, a ter paciência da nossa incredulidade, a esperar muitas vezes o nosso tempo de maturação. E é isso que Jesus está fazendo com você, através de cada aula da EBD. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir aulas maravilhosas do irmão Sérgio, do irmão André, as pregações dos nossos pastores, os irmãos que ministram a nós.
Tudo isso são oportunidades que o Espírito Santo está dando a cada um de nós de crescer na fé, de crescer no conhecimento de Deus, de termos mais experiência, de conhecermos, não só de ouvir falar, mas de nós buscarmos, sermos motivados a buscar, a ter uma experiência mais íntima com o Senhor. E eu volto a dizer, irmãos, este Deus é vivo. E é inerente de alguém que está vivo o relacionar-se, o corresponder, a interação, é essa palavra, o interagir. E é o desejo de Deus interagir, se relacionar com os seus filhos. Porque quando nós aceitamos a Jesus, eu tenho certeza que você que me ouve nesta manhã, já teve a sua experiência com o Senhor, vocês eu conheço vocês, eu sei que muitos de vocês têm suas dificuldades, a gente não é uma turma tão grande, então dá para conhecer vocês pelo nome, eu tenho em mente cada um de vocês, e eu sei que alguns de vocês têm suas dificuldades, eu sei que muitos de vocês estão crescendo, estão no processo de santificação, de amadurecimento, mas eu sei que vocês amam o Senhor. Eu tenho certeza que não tem ninguém colocando uma arma na cintura da cabeça. Cintura não, né? Mas nem da cabeça, na verdade. Ninguém obrigando vocês a estarem sentados aí ouvindo. Por mais que haja cobrança. E a gente precisa ser cobrado mesmo, né? Aula DBD, hein? Não tem problema ser assim. A gente precisa chegar a um ponto de não precisar nem cobrar, porque vai partir de cada um de nós esse compromisso. Mas você que está aí ouvindo, é porque você está ouvindo a voz de Deus, o chamado do Senhor, você está prestando atenção, você está ouvindo a minha voz e, por certo, refletindo no que eu estou falando. Então, por mais que você tenha suas dificuldades, mas você serve a esse Deus. Então, a gente precisa ter em mente de que nós servimos a um Deus que é vivo, que a morte não o deteve, que a Bíblia traz provas incontestáveis de que ele ressuscitou, ele foi visto por muitas testemunhas. Mas talvez, gente, algum incrédulo poderia falar, gente, como alguns falam, né? Uns incrédulos, não é de hoje, né? O cristianismo é uma religião perseguida, porque muitos dizem, não, mas isso tudo foi uma armação. Foi uma armação porque, na verdade, ele não ressuscitou. É verdade que ele morreu. Morreu sim, acabaram, pregaram ele lá naquela cruz. Ele morreu no meio de um monte de malfeitores. Foi mais um, porque ele era um contencioso, um rebelde, um que levantava alvoroço onde ia. Então Roma pregou ele no madeiro e assim foi. Só que sabe o que os discípulos fizeram? Dizem alguns, né, dos ateus. Os discípulos roubaram o corpo dele. Roubaram o corpo dele para falar, para fingir que ele havia ressuscitado. Porque aquele mentiroso, enquanto estava vivo, disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, para fazer cumprir essa palavra, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E até hoje essa mentira é contada. Será que foi assim? Você tem certeza que não foi assim? De que a história que a Bíblia conta é de fato a história verdadeira? Você tem certeza disso? Vamos pensar um pouco. Será que de fato não foi isso que aconteceu? Aquelas mulheres falaram que viram um anjo falando com elas que Jesus tinha ressuscitado. Será que não foi uma imaginação delas? Será que não é porque elas queriam tanto ver isso que elas imaginaram que estavam vendo aquilo? Ou será que, para não fazer feio, para não ficar como mentirosos, como enganados, será que os discípulos não combinaram? Gente, vamos fazer um acordo aqui, todo mundo vai contar a mesma versão, tá? De que Jesus ressuscitou, a gente vai contar isso e a gente vai bolar, a gente vai escrever assim, muito similarmente tudo o que aconteceu para que, não é o que dizem, né? Que uma mentira contada várias vezes ela se torna uma verdade? Então, vamos fazer assim? Será que isso aconteceu? Vamos refletir um pouco, né? Será que os discípulos, em nome de uma mentira, estariam dispostos a dar suas próprias vidas? Será? Eu penso que não. Gente, é insano. É insano. O grau de perseguição que os discípulos sofreram, se eles não tivessem a plena, a infalível convicção de que Jesus havia ressuscitado, de que Jesus era Deus.
Foi por terem essa certeza que eles não hesitaram em pagar o preço, muitos deles, através da morte. Pensa, uns exemplos, o apóstolo Pedro, ele foi crucificado. Você acha que você, se você soubesse que uma coisa seria mentira, vamos supor que você lá combinou com seus colegas de contar uma mentira, de levar essa mentira até as últimas consequências. Gente, não é possível, não tem como. Vamos supor que uma pessoa chegaria a tal insanidade. Não, eu vou até as últimas consequências. Eu vou morrer por essa mentira, mas eu não conto a verdade. Mas não foi um. Pensa, Tiago foi decapitado. Pensa quantas famílias foram dissipadas. E os discípulos, irmãos, eles só tiveram essa intrepidez de irem até as últimas consequências, de darem a vida, a fim de anunciar essa boa nova, de que Jesus de fato é Deus, e de que Jesus ressuscitou. Eles só foram as últimas consequências porque eles tinham certeza dessa verdade. Eles não titubearam, eles tinham certeza, eles viram com os seus próprios olhos. É o que o apóstolo João fala, o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam a palavra da vida, o verbo vivo de Deus. Eles tinham plena convicção de que Jesus era Deus e não havia dúvidas da ressurreição de Cristo, de que Jesus estava vivo. Então, é uma falácia dizer que ele não ressuscitou, ele até morreu, mas ele não ressuscitou. Não, gente, não tem como, não é possível. E a gente vai para o nosso terceiro ponto aí da revista. Mas qual o significado da ressurreição de Jesus? A ressurreição é o fato que coloca o cristianismo em uma posição de distinção se comparado às outras religiões. Os fundadores das mais diversas confissões religiosas morreram e seus túmulos são bem conhecidos. Os grandes ícones da história mundial, ao morrerem, também são depositados nos túmulos. A diferença é que eles ficam lá. Com Jesus de Nazaré, a história foi bem diferente. A morte não conteve no domingo. Não conteve. No domingo, bem cedinho, o túmulo vazio trouxe um sentido único ao povo da cruz. É maravilhoso. Cristo não apenas morreu na cruz em nosso lugar, mas venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. O Cordeiro de Deus foi sacrificado por uma culpa que não era sua, nos oferecendo assim a libertação do jugo do pecado. Mas o que a ressurreição significa? Qual é a diferença? Qual é o impacto que a ressurreição de Cristo tem sobre nós? Com essa vitória sobre a morte, nós também somos vitoriosos a aceitá-lo como nosso Salvador. Em Jesus, nós também vencemos a condenação e a morte. Somos livres, irmãos. A gente lembra que lá em Gênesis, é difícil eu não falar de Gênesis, porque a passagem da entrada do pecado é a coisa que mais me marca na Bíblia. A primeira, no sentido cronológico, né? Não a mais importante é quando Jesus vence a morte. Mas quando a promessa de Deus, né? A fala de Deus ao primeiro casal, Adão e Eva. Não comam do fruto dessa árvore, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Então a gente conhece a história, né, que a desobediência entrou, eles comeram, eles desobedeceram e como consequência entrou a morte no mundo. Adão e Eva morreram, Abel, Caim, Sete, todo o povo morreu depois disso, né? E é uma realidade, desde então, é até uma triste realidade, é a mais terrível realidade, eu posso dizer. A morte é uma coisa que seria até... É o que me faz lembrar, assim, é muito triste, e eu quero me deter só a isso. Mas quando Jesus ressuscita, ele vence a morte. E nós temos uma viva esperança, irmãos. É como eu disse no início, é o cerne da nossa fé, é a base da nossa crença. Jesus ressuscitou, vencendo assim a morte. Esse foi o estandarte, foi a bandeira que ele levantou a dizer, cravada foi a morte.
A morte foi cravada naquela cruz, foi vencida por Jesus. Então todo aquele que tem a sua fé depositada nesse Jesus vivo e verdadeiro, ele tem o benefício de não morrer eternamente. Mas eu até ouvi uma frase, eu li uma frase essa semana que diz assim, do pastor John MacArthur: tudo que a morte pode fazer a um crente, a um filho de Deus, é entregá-lo a Jesus. A morte não tem o poder de acabar com a nossa vida, de dissipar a nossa existência, de nos condenar eternamente. Não. Se nós estamos em Cristo, tudo que a morte consegue fazer sobre nós é nos entregar ao nosso Senhor, ao nosso Criador, é nos devolver a Deus. Isso é maravilhoso. Então, o cristianismo tem essa boa notícia, que aquele que morre em Cristo, ele não morre, mas ele passa de uma vida para outra. Nós apenas deixamos esse corpo, essa capa, né? Essa capa de existência, e vamos para a nossa verdadeira vida. E nós vamos para aquilo que realmente existe. Ao ler a lição, eu estava refletindo acerca da eternidade. E é comum, assim, alguns de nós, às vezes, na nossa imaturidade, né? Ou quando a gente está, enfim... Meu Deus, será que... E se nada disso existir? E se não tiver vida eterna? E se do lado de lá não tiver nada? E se... Vocês já pensaram nisso? É uma coisa que acredito que sejam uns pensamentos que a gente divaga, né? Isso já aconteceu comigo no passado, de ficar, meu Deus, na incredulidade mesmo. É por isso que a gente não pode servir a Deus só de ouvir falar. Nós precisamos ter experiências com o Senhor. E o meio mais eficaz de nós conhecermos a verdade é através da palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus, é buscando o Senhor em oração, é que essa certeza cresce em nosso ser. Então, ao pensar na eternidade, tem até uma frase, eu até trouxe aqui, né? Vou mostrar para vocês a frase que eu trouxe aqui da minha almofada. É a minha frase preferida. E eu já falei, tá, gente, que quando eu partir, se eu partir antes de vocês, né? Não sei como é que vai ser... para colocar isso aqui na minha lápide, ó. É uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, que diz: se encontro em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feita para um outro mundo. É uma frase assim que diz muito e que eu me identifico, né? Nós não fomos feitos para este mundo. Por certo, certo, é a regra, não existe exceção. Não existe um homem sem Deus que seja satisfeito. Nós temos em nós desejos que não... um exemplo, quando a gente quer muito uma coisa, a gente já falou isso em sala de aula que eu lembro. Às vezes você quer muito um celular novo, um exemplo, né? Nossa, gente, aí você pensa, quando eu tiver aquele item, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo, eu vou conseguir tirar altas fotos, fazer vídeos, eu vou conseguir jogar, Enfim, você começa a fazer vários planos para aquele objeto em questão. Ou então uma viagem, uma coisa mais ampla, né? Eu preciso viajar, eu quero viajar, eu quero curtir lugares novos. Eu quero experimentar coisas diferentes. Aí quando você vai e passa por aquilo ali que você está tanto almejando, toda aquela euforia se dissipa. E é só mais uma coisa que você fez, é só mais um item que você adquiriu. E aquele desejo, aquela insatisfação continua no nosso ser. Porque, na verdade, essa insatisfação, esse anseio, ele nunca será plenamente satisfeito aqui nessa terra, desse lado de cá. Porque nós fomos feitos para o lado de lá. Nós fomos feitos para a eternidade. E nada menos do que eterno pode satisfazer esse desejo em nosso coração. Então, nós fomos feitos para um mundo além daqui. Nós fomos feitos para viver com o Senhor na eternidade, no mundo por vir. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, né, parar de perder tempo. Eu tô assim porque eu preciso disso. Eu tô assim porque eu preciso ir em tal lugar. Não, nós estamos nas nossas ansiedades, nos nossos medos, nas nossas frustrações, porque nós não estamos mirando na pessoa bendita de Jesus. Não estamos buscando, através de uma vida constante de oração, nos aproximar deste Deus que se relaciona. Não é verdade?
Então, o quarto ponto aí da nossa lição, a você 2 convites. Ao tomarmos conhecimento de tão maravilhosos fatos, nos sentimos totalmente inundados por uma por uma vontade em viver uma intimidade maior com o nosso Mestre amado. Como resistir ao tamanho gesto e tão significado feito? Sim, ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. O sacrifício de Cristo é completo e pleno. Porém, para que o seu efeito nos alcance, todas as pessoas é preciso que a mensagem seja pregada, aceita e vivida por cada um que a ouve. Se ficarmos de braços cruzados, vidas estarão fadadas a jamais conhecer tão maravilhosa graça. Então a gente volta, né, no ensino, na aula do Diácono André, das aulas passadas, em que a gente foi incentivado, convocado, né, a levar o ID de Jesus. Nós precisamos compartilhar com pessoas que vivem mortas em seus delitos e pecados, de que existe um Deus que é vivo, de que existe um que venceu a morte, de que a morte não é o fim. Irmãos, é o momento oportuno. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um momento que não é segredo para ninguém, né, de muitos medos. Tem muita gente com medo de morrer, porque não há esperança. Porque eles enxergam a morte como o fim de todas as coisas. Morreu, acabou. Morreu, não tem mais esperança. Morreu, não tem mais alegria. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a sepultura não é o fim. Nós sabemos que a morte não é o fim de todas as coisas. Muito pelo contrário, a morte, ela dá início à verdadeira vida. Nós temos a esperança de que aqueles que foram antes de nós, de que os nossos entes queridos que já partiram, eles estão para sempre com o Senhor, eles estão vivendo a verdadeira vida. Os que partiram em Cristo estão gozando de uma alegria indescritível, estão vivendo em plena paz, em santo gozo, estão vivendo com o Mestre deles, eles estão contemplando, eles estão vendo Jesus como Ele realmente é. Isso é maravilhoso, isso é motivo de glorificação, porque por mais que a gente tenha que lidar com a dor muitas vezes, com a saudade, porque nós queremos ver, né, as pessoas fisicamente, mas nós temos a viva esperança. Nós podemos conviver com esta verdade de que aqueles que morreram em Cristo estão vivendo a vida que sempre sonharam. Os crentes que morrem em Cristo estão neste momento contemplando o seu Senhor face a face. Estão podendo olhar nos olhos de Jesus, estão podendo ter diálogos com o nosso Mestre, estão podendo estar desfrutando de todo o gozo que o céu tem reservado para nós. Não estão sentindo mais dores, eles não sentem mais as aflições que nós estamos sentindo, eles não precisam mais lutar contra o pecado. E tudo isso porque eles serviram um Deus que é vivo, um Deus que ressuscitou, um Deus que não foi detido na sepultura, um Deus que pode dar vida, um Deus que deu vida a eles. Mesmo que a morte tenha chegado, Jesus disse não à morte. Jesus disse não, morte, você não tem a vitória. Você não tem a última palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é maravilhoso, essa verdade nos alcançou, porque nós que somos cristãos temos essa verdade. Então, irmãos, não viva como um derrotado. Não viva como aqueles que não têm esperança. Não sofra como aqueles que não sabem do que vai vir depois da morte. Não. Nós temos alegria porque nós servimos um Deus que nos garantiu vida eterna. Um Deus que disse que Ele era a porta, Ele era o caminho, Ele era a verdade e Ele é a vida. Então nós podemos descansar, nós podemos, mesmo nos dias mais difíceis, quando nós nos sentimos sozinhos, quando parece que não há esperança alguma, nós precisamos fitar o nosso pensamento, fixar o nosso pensamento nessa verdade, de que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que não foi detido pela morte, é um Deus que é todo poderoso e que não há nada que seja demasiadamente difícil para Ele, não há nada impossível que o nosso Deus não possa fazer.
O mais difícil ele já fez, que foi nos salvar, que foi nos tirar da condenação eterna e nos proporcionar vida, vida em seu nome. E esse Deus que é todo poderoso, ele ama a mim e ele ama você. Então que nós possamos seguir amando esse Deus, sendo fiéis a esse Senhor, buscando esse Deus em todo o tempo, irmãos. Ah, tia Clara, então eu preciso orar, eu preciso estar todo o tempo de joelho, eu preciso estar sempre caladinho ali. Não é, se puder, assim, ficar um bom tempo, faz muito bem para a alma. Mas eu me refiro a você viver uma vida que agrada a Deus em tudo que você faz, que você possa ter sempre em mente essa realidade de que o nosso Deus está conosco, aonde quer que nós estejamos e o que nós viermos a fazer, que seja feito para a glória dele, né? Não é verdade? Não é o que diz a palavra, quer comais, quer bebais, ou façasse qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então que você, meu amado, possa viver uma vida que agrada ao Senhor, porque é esse o desejo de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero mais uma vez orar ao Senhor com você, quero pedir que você feche os seus olhos. Deus amado, te agradecemos, Senhor, por esta aula. Obrigado pela presença bendita do Teu Espírito Santo. Pedimos, meu Deus, que essa verdade esteja latente em nosso coração. Que nós possamos, Senhor, te servir com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Que nós possamos ter sempre essa verdade, Senhor, de que o Senhor ressuscitou e vivo está, Senhor, agindo na vida de cada um de nós. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus alunos, dessa pessoa que me ouve. Senhor, se é alguém que ainda não conhece o Senhor, que não teve uma experiência contigo, meu Deus, que o Senhor possa alcançar neste momento, que o Senhor possa fazer com que a semente da sua palavra possa germinar no coração dessa pessoa, meu Deus. Eu te agradeço por tudo quanto o Senhor é para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu quero te incentivar a dar like nesse vídeo, a compartilhar com seus amigos, a divulgar a palavra de Deus e que você seja ricamente abençoado. Deus abençoe. Um beijo. Mua!